bruxo, como agora. Se isso é por causa que eles estão ouvindo, isso acaba influenciando, ou se realmente está tendo muito ataque de bruxo contra o povo de Deus. O que você acha? Aí que tá. Vamos lá. É uma questão bem polêmica, né? Eu recebo mensagem assim também. Mas quem falou pra essa pessoa que ela tá recebendo ataque de bruxos? Eis a questão. O Espírito Santo mostrou? Porque pode acontecer? Pode. Se você é levado por uma nação diferente, você vai ministrar na África, você vai receber ataque de bruxo, certeza. É uma guerra diferente, mas aqui vamos falar assim, no nosso lugar, a pessoa tá No lá, contexto aqui, mora num Brasil. lugar, vamos dizer, igual eu, numa região, assim, numa cidade pequenininha, pacata. O que você tá fazendo de tão extraordinário pro reino que você tá recebendo ataque de bruxo? Aproveitando essa resposta que você está respondendo, você sofre ataque de bruxos? Até hoje Deus não me revelou nenhum, pastor. Até hoje Deus não falou assim, ó, tem um bruxo lutando com... Até hoje não. Eu já senti, sim, que uma vez o Espírito Santo falou pra mim. Eu tava no quintal de casa e comecei a sentir uma irritação, uma inquietação. Falei, Espírito Santo, o que tá acontecendo aqui? Aí você repreende que tem gente em astral no quintal. Mas não falou que era bruxo. Então eu repreendi, falei, Senhor anjo do Senhor, eu repreendo agora. Vem com a tua espada de fogo e coloca pra fora. Na hora, veio a paz de novo. Aquela inquietação parou. Mas eu recebi um direcionamento do Espírito, né? Então, o que eu falo? O mundo espiritual, você tem que ter discernimento. A primeira coisa que você tem que buscar é intimidade com o Espírito Santo, porque a intimidade com o Espírito Santo te dá o discernimento. Porque nesses momentos, quem que vai te revelar? O Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo vai te mostrar o que está acontecendo. Você sente que algo não está normal no mundo espiritual? Quem que vai te falar o que é que está acontecendo? O Espírito Santo vai te dar uma visão, vai te dar uma revelação, vai te dar uma palavra, vai falar com você, o anjo vai se manifestar. Ele vai revelar, né? Mas tem pessoa que não está fazendo nada para o reino, não está manifestando nada, não está acrescentando na vida de ninguém, e tô sendo atacado por bruxo. Eu acho que é uma vontade dela, da alma dela de falar isso, ou quer se aparecer. Eu não sei qual que é a essência da pessoa, mas você pega e olha para a vida da pessoa e fala assim, mas não faz sentido isso aqui que ela tá falando, né? Pra que um bruxo vai ficar atacando pessoas aleatórias assim, nada? Né? Não tá fazendo nada de extraordinário. A pessoa não tá saqueando as trevas, não tá ganhando alma para Jesus, não se move nos dons, não ativa ninguém, não ensina ninguém. Qual que é o propósito do bruxo atacar ela? Você já recebeu mensagem de alguém falando que tô sendo atacado por bruxo, e você olhou Já, e um você fala o monte. quê pra pessoa? Eu não falo nada. Eu falo assim, vai orar. A guerra é sua. Ele não pede pra você ajudar na guerra? Não, eu não entro nessas guerras não, pastor. Você não entra? Não, se você está sendo atacado, você tem que buscar o direcionamento do Espírito Santo. É a sua guerra, a sua batalha. Se é amigo meu, eu oro, intercedo junto. Mas se é uma pessoa do nada me manda mensagem, eu não sei, não conheço a pessoa, vou entrar numa guerra que eu nem sei o que está acontecendo, né? Porque a gente recebe mensagem de um monte de gente que a gente não conhece. Mas você fala assim, ó, Deus falou que é você que vai me ajudar. Porque tem mensagem assim, É, Deus mostrou que é você. tá, mas Deus não falou comigo. Eu sou sincero com a pessoa, eu respondo com toda educação, com toda amor. Falo, ó, Deus não me falou nada. Se ele me falar, ó, eu vou orar. Se ele me falar pra entrar, se ele me falar pra guerrear e te ajudar em oração, eu te ajudo. Tem importância. Mas eu não, pastor, eu aprendi uma coisa, eu não me movo sem direcionamento de Deus. Porque muitas vezes a gente quer se mover na emoção, a gente vê a mensagem da pessoa, fica com dó, quer ajudar, aí quer orar. Se você entra em batalhas que Deus não te mandou, você tá por conta. Aquilo trava a tua vida, te gera um peso. Agora, se a pessoa manda mensagem, o Espírito Santo fala com você, olha, realmente ela precisa de ajuda, ajuda ela. Já aconteceu. De pessoa que eu não conheço mandar mensagem pra mim, o Espírito Santo, enquanto eu li a mensagem, fala assim, ajuda essa pessoa. Socorre ela. Manda dinheiro pra ela. Teve pessoas que eu já mandei dinheiro, não sei conhecer. Mandou mensagem, você manda uma oferta pra ela. Ela tá precisando, ajuda. E a pessoa mandar depois chorando. E a pessoa não me pediu dinheiro. Não me pediu oferta. Pediu ajuda em oração. E Deus mandou enviar um dinheiro pra ela.
Ah, pastor, eu precisava pagar o aluguel. Deus te usou. Precisava comprar fralda pra minha nenê, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro pra comprar comida pra nenê. Mas você vai fazer isso com todo mundo que te mandar mensagem? Não tem como, né? Então, assim, quando eu leio uma mensagem, eu já busco o discernimento do Espírito. Espírito Santo, isso aqui. O que eu faço? Atendo, continuo, interpreto esse sonho, não interpreto. Porque o que eu recebo de mensagem para interpretar sonho não tá escrito, né? Mas tem sonho que você vê ali que é um sonho da alma, que é um sonho que não tem nexo com nexo, não faz sentido nenhum. Então você tem que ter um direcionamento do Espírito Santo para saber discernir também isso, né? Então, isso só vem com relacionamento. Agora, se o Espírito Santo me mandar entrar numa batalha, aí eu entro, porque eu sei, eu vou estar amparado, vou ter proteção dos anjos, o Senhor vai estar comigo, eu tenho certeza que nós vamos vencer. Mas se eu entrar na guerra de todo mundo que me manda mensagem, eu não vou ter tempo mais pra nada. E sobre transferência de unção, você começou a buscar, disse que não tinha muito ensino na época sobre sonhos e visões e anjos, e Deus até falou para você ensinar sobre isso. Você transfere essa unção para as pessoas e você lembra de alguém específico que não via anjo, não tinha experiência com anjos, não tinha visões, não tinha sonhos, e depois que começou a entrar no seu ensino, não sei se faz mentoria ou algum grupo assim, o discipulado, começou a acontecer na vida dessas pessoas. Você lembra de pessoas específicas? Pastor, eu tenho um grupo de discipulado, né, um grupo fechado. Eu não procuro números nesse grupo, né, eu só coloco em um Espírito Santo direciona. E essas pessoas, elas começaram a romper. Começaram a ter experiências, visões, começaram a receber penas angelicais, pedras preciosas, né? E elas estão debaixo da cobertura, estão debaixo de oração. E elas falam para mim, olha, minha vida mudou, minha vida tá diferente, tá rompendo, as coisas estão acontecendo, tendo experiências, tô tendo sonhos, agora eu consigo interpretar os sonhos, né? E no começo a pessoa mandava sonho todo dia, agora ela já consegue interpretar, né? Tá debaixo de ensinamento. Porque o ensinamento te dá entendimento e te traz discernimento para você começar a andar a sua caminhada sozinho com o Espírito Santo. Né? A pessoa não pode ser dependente. Ela tem que ser dependente do Espírito Santo, não de um ministro, né? Então as pessoas vêm, pedem a impartição da unção, mas quem libera é o Espírito Santo, né? Tem pessoas que vai lá, você vai orar por ela para impartir, mas o Espírito Santo não vai liberar, porque ela ainda não está pronta. Ela não vai suportar aquilo que você carrega. Então eu oro, a pessoa vem, pastor, você pode impartir unção? Eu imparto. Deixa eu orar por você. E aí eu peço, o Espírito Santo libera aquilo que o Senhor deseja. Ou eu busco no Espírito o que ele quer liberar. Então, assim, é uma impartição direcionada. Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu libere sobre essa pessoa. Porque tem coisa, às vezes a pessoa vem, eu quero que você fale isso na oração. A pessoa já chega te impondo algo. Da listinha. Quero que você, isso. Tá bom, eu vou orar. Mas quando eu oro com sabedoria, entendimento. Você não segue a listinha? Não. E ele não fica chateado, não? Ah, Pastor, você esqueceu. Pode ser que fique, mas... Ninguém nunca reclamou? Não. Pra mim, não. Mas eu oro direcionado pelo Espírito Santo. Mas aí a pessoa sente a presença de Deus, sente que ela recebeu algo, ela nem vai lembrar da lista. Né? Se ela for tocada ali, porque quando você libera o que o Espírito Santo quer que você libere, ele vai tocar. Agora, se você vai lá liberar só porque a pessoa tá pedindo, não vai acontecer nada. Porque o Espírito Santo não vai liberar. Não é assim que funciona. Você precisa de um processo. E as pessoas, muitas vezes, elas acham assim na impartição uma maneira de pular processo. A impartição é o caminho mais rápido, vou pular todo o processo. Não, a impartição é real. Ela acontece, mas ela tem que ser direcionada por Deus, tanto de quem vai receber, de quem vai ministrar. E o povo não entende isso. Essa é uma chave. Por quê? Tem tempos para tudo. Há tempo que você está preparado para um tipo de unção, mas você não suporta outra. Deus já preparou aquilo para você, mas tem um tempo determinado que você tem que passar pelo processo, e as pessoas não querem passar pelo processo de crescer na intimidade, na caminhada. Por quê? Se Deus der aquela unção que ela tanto deseja hoje, se ela não tiver estrutura, a unção quebra ela. Por isso que Jesus falou assim, olha, não se coloca vinho novo em odres velhos.
Você precisa de um processo de restauração para depois colocar o vinho novo. E se a pessoa recebe uma impartição de uma unção que ela não tem estrutura, é perigoso para ela. O odre se rompe e ela perde até o que tinha muitas vezes. E eu tava num evento, um evento que tava até um amigo nosso também que já participou no Podercast aqui, o Marcelo Casagrande, apóstolo Marcelo Casagrande, você já conhece? Já ouviu falar? É usado em cura e milagre? Conheço. Não conheço pessoalmente, mas conheço ele. Eu conheço ele não me conhece. E nós estávamos no mesmo evento onde nós recebemos uma transferência. A dele foi até mais forte que a minha, ele conta no nosso podcast do jeito que foi. Mas eu estava nesse evento. E eu prestei atenção nisso, nos eventos. Todo mundo recebeu a transferência ali. Que era o Randy Crack, né? O Randy Crack é a equipe dele, né? Eu acho que tinha uns 40 americanos. Todos receberam a unção ali naquele evento. Mas poucos manifestou depois. Vamos dizer, o Marcelo Casagrande, eu, e aquela que deu na dimensão maior. Alguns, vamos dizer assim. Então, é como se a transferência, alguns receberam, outros receberam a oração da transferência, mas ainda não manifestou. Tem o nosso amigo Caio que diz que existe um tempo certo para manifestar, né? O pastor Caio. Mas eu quero só falar isso. Agora estamos assistindo o Podercast, daqui a pouco você vai orar. Essa pessoa que está assistindo vai poder estar vendo anjo ou não? Ele quer estar na expectativa. Vamos lá. Como eu disse, é uma crescente. Igual você deu um exemplo aí. Tem coisas que você recebe, que o Senhor te dá e fica adormecido. E você precisa despertar aquilo. Vou te dar um exemplo. Você recebe impartição do grande homem de Deus, que faz curas, milagres extraordinários. Deus faz curas, milagres extraordinários através da vida dele. Milagres criativos. Parece rim quem não tem, né? Órgãos que foram retirados são colocados novamente. Sobrenatural. Você recebe impartição desse homem. Deus te liberou para você. Mas nada acontece. Você sentiu o teu espírito pulando na hora, você recebe, você fala, eu sei que eu recebi. Por que não acontece? Tem um segredo aqui. É outra chave. É outra chave, vou entregar para você. Entregar para vocês que estão assistindo o Podercast. Você recebeu uma impartição do homem de Deus. Você tem que entender como ele funciona. Como é que ele opera, como é que ele funciona. Então é importante você ter um mentor para ensinar. Mas tem uma chave aqui, ó. Para ele fluir nesse dom, quanto tempo de oração? Quanto tempo de jejum? Quanto tempo de adoração que ele executa para manter a unção nesse nível? A unção é um combustível. Se você não tiver o combustível, o carro não anda, não é? Então, você tem que entender como que funciona ali. Porque você quer receber, o homem entrega tudo para Deus. Renuncia tudo. E aí você só quer receber uma impartição e fluir no mesmo nível de intensidade, sem oração, sem consagração, sem santidade, sem leitura, sem jejum. Você entende? Quanto tempo aquele homem passa com Deus? Você vai ter que fazer a mesma coisa para fluir no mesmo nível de intensidade dele. Você pode até fluir em coisas pequenas. Mas se você quer operar no mesmo nível, tem que correr atrás, é o processo. Deus te deu o dom, mas o nível de manifestação de intensidade vai depender da tua busca com Deus. O dom tá lá, mas se você não se encher da unção, não multiplicar a unção, não crescer na unção, ele não vai ter intensidade. Então, se ele não orar, não jejuar, não ler a Bíblia, não vai acontecer. Vai acontecer menos. Em uma intensidade menor, ou nem aconteceu, vai ficar adormecido lá. Se ele orar 5 minutos por dia... Aí ele não vai fluir nesse nível de Deus restaurar órgãos que foram retirados, né? Aí as pessoas não entendem isso, elas querem receber a impartição, mas elas não querem depois manter a unção. Porque a unção pode tocar você. Vou te dar um exemplo bíblico para isso. Saul. Ele foi ungido rei por Samuel. Só que nada aconteceu. Mas ele foi ungido. Aí Samuel fala assim, agora você sobe o monte. Você vai se encontrar com uma comitiva de profeta. Você precisa de um ambiente profético para ser ativado. Você recebeu, mas você precisa ativar isso aí. Vai,
se encontra com os profetas, vão estar descendo do monte, eles vão estar descendo, tocando, cantando, e você vai ter um encontro com Deus. E você será um novo homem. Aí Saul sobe o monte, se encontra com os profetas. E eles vinham descendo, tocando, cantando, profetizando. Saul, naquele momento, o espírito se apodera de Saul. E ele começa a profetizar. Estava lá. Mas ele precisou ativar, ele precisou entrar no ambiente profético para ser ativado, para depois ser um novo homem. Então muitas vezes você recebeu o dom, mas precisa de um ambiente para ativar, e depois você precisa manter isso. Você recebeu a unção que tocou você hoje, a unção veio violenta, você caiu, sentiu o teu espírito, sentiu a glória, sentiu o poder. Se você não cuidar, não manter essa unção, ela vai diminuir. E se ela diminuir, a intensidade da manifestação diminui. Então, se quer ser usado em milagre, você tem que manter o nível da unção. Não só manter, mas buscar crescer na unção. É crescente. E a unção vai te levando a dimensões cada vez maiores. E é onde surgem as experiências com os anjos, as dimensões. Mas é a unção que te leva para isso. Né? Conforme você cresce na unção, Deus te entrega mais. A parábola dos talentos. Quanto mais você multiplica, mais Deus te dá. Quanto mais você cresce, mais Deus te dá. Por quê? Você vai criando estrutura. O teu corpo vai tendo estrutura para aguentar aquela nova unção, aquela nova carga de poder. Mas se a pessoa não ora, não jejua, não se santifica, não faz nada, como que ela quer receber algo mais de Deus? Né? Então, se você recebeu impartição, quer fluir na mesma intensidade daquele ministro, procure entender como que é o processo de vida dele, de comunhão com o Espírito Santo. Quanto de renúncia ele faz por dia para ter aquela unção naquele nível. Você precisa entender isso. E você sabe o nome dos seus anjos? Tem pessoas que sabem, né? Olha, eu sei o nome de 3. Quantos você tem? E eu sei, que eu já sei que o Senhor me mostrou 5. Né? 3 eu sei o nome, os outros eu coloquei apelido. Qual é o nome? Pode falar? Ó, um chama Uriel, que é o meu anjo principal. Ele é o que fica comigo o tempo inteiro do ministério. Os outros 2 eu não vou falar, não. Eu tenho um de cura, que eu sei o nome. Mas por que não quer, pode falar? Aí tem um que é o mensageiro, que é o que traz direcionamento. E tem mais outros 2 aí que eu não sei o nome, né? Mas aí eu coloquei um apelido neles, de acordo com o que eles fazem, né? Mas você não precisa saber o nome, né? Tem muita gente que fica nessa neura. Ah, precisa saber o nome do anjo, precisa saber o nome do... Não, você não precisa saber o nome do anjo para operar com ele. Se você sabe qual é a função dele, já é o suficiente. Se Deus te revelar a função dele, já é suficiente para você operar com ele. E como opera com ele? Através de uma chave se chama palavra rema. Revelação. Deus te fala e você se move debaixo da palavra dele. E aí você vai ter todo o aparato dos anjos. Porque assim, os anjos, nós não mandamos neles, né? A gente não manda em anjo. Eles só obedecem uma voz de comando, que é a voz de Deus. Aqui que está a chave. Quando eles reconhecem que o que você está falando vem de Deus, está alinhado com a palavra de Deus, está alinhado com o propósito, qualquer comissionamento, direcionamento que você der para eles, eles obedecem. Mas tem que estar alinhado com o propósito, tem alinhado com o que Deus quer fazer. Porque eles precisam reconhecer em você que o que você está falando tem a voz de Deus, tem o direcionamento de Deus para eles, e eles reconhecem a autoridade que você carrega. Ministério com anjos e de libertação é autoridade. A chave é autoridade. Você entender sobre a autoridade, saber estar debaixo de autoridade, saber como funciona. Esse é o segredo. Quer ser um libertador de alto nível, quer interagir com os anjos, você precisa estudar a autoridade. Entender o que é autoridade. Autoridade, você aprende, você... É como fala, com conhecimento ou é com consagração, oração, jejum? Como é que você aumenta a sua autoridade? Tem alguns caminhos aí. Tem a autoridade que vem por meio do conhecimento. Você entende, conhece, e aquilo te dá um nível de desfrute.
Você usufruir daquilo que você conhece. Né? O pastor Luiz Hermínio fala isso. Você só consegue usufruir daquilo que você entende. Então, quando você tem um entendimento, tem uma revelação, você recebeu uma autoridade em cima daquela revelação. Tem a autoridade que é delegada, né? Eu uso o exemplo do centurião. Ele chega para Jesus e fala, ó, meu servo está doente, ele vai morrer, e eu preciso que o senhor cure ele. E Jesus fala assim, eu vou lá, vou na sua casa, e eu curo ele. E ele dá uma chave preciosa aqui, de movimentação angelical de uma forma indireta. Ele fala, Senhor, não precisa ir. Eu entendo de autoridade, porque eu sou homem que tem autoridade e eu também estou debaixo de autoridade. E quando eu mando, o meu soldado obedece. Se eu falo vai, ele vai. Se eu falo vem, ele vem. Olha o que ele fala. Mas eu sei que o Senhor é homem de autoridade. E se o Senhor der uma palavra, meu criado ficará curado. E Jesus libera uma palavra. Só que quem que foi lá executar? Estava falando de movimentação angelical. Jesus libera a palavra, seja curado, conforme você creu. Naquele momento, o anjo do Senhor foi lá e curou o servo do centurião. Fica assim, um contexto indireto, mas você entende. Ele estava falando do quê? Ó, eu mando e o soldado vai. Quem são os soldados do exército de Cristo? Os anjos. Os anjos. Então, Jesus liberou a palavra, os anjos foram executar. Então, só que olha o que aquele homem fala. Eu tenho autoridade porque eu estou debaixo de autoridade. Então, você precisa entender que existe a autoridade que você conquista pelo conhecimento, aquilo te dá que nem. O que eu estou falando aqui, eu tenho autoridade para falar porque eu tenho a revelação, eu tenho conhecimento, eu tenho experiência. Foi uma autoridade conquistada. E tem a autoridade que é delegada, você está debaixo de uma autoridade, você está debaixo de uma paternidade que se move, você vai se mover também, porque aquilo que a tua paternidade tem, você está debaixo dela, você se move debaixo daquela autoridade, daquele manto, daquela capa. E tem a autoridade que é dada pelo próprio Senhor Jesus, que é a unção que é liberada sobre a tua vida. A unção que Deus libera é a autoridade que vem do alto. A palavra de Deus diz, né? Que não tem autoridade nessa terra que não foi dada por Deus. Até mesmo as humanas, prefeitos, vereadores, governadores, presidentes, é autoridade divina. Foi Deus que constituiu, Deus que pôs lá. Você goste ou não. Então não tem autoridade que não veio de cima. Então, quer entender sobre os anjos, você tem que entender que a autoridade é o caminho. Níveis de autoridade te permitem a manifestações mais intensas. Você lembra de outras experiências marcantes com anjos? Desde a primeira visitação que foi naquele sonho pra cá, tem quantos anos? Olha, pastor, eu não contei, Uns mas 5. deve ter uns 10. 10 anos. Então, em 10 anos você deve ter outras experiências. Lembra de alguma aí agora? Vou contar uma mais recente, né? Tem a ver com o nosso amigo Caio. Eita, glória. O pastor Caio me chamou para ministrar lá em Goiás no final do ano passado, num retiro de jovens. Eu achei essa experiência muito marcante para mim, interessante. Por isso que eu vou contar ela aqui. E aí eu peguei, comprei a passagem de avião, compramos essa passagem de avião. E 3, 4 dias antes do evento, eu fui almoçar na minha mãe, eu sentei lá na área para descansar um pouco e eu tive uma visão. Eu me vi dentro do avião, sentado na última poltrona. E naquela visão eu vi o anjo do Senhor de frente com a porta do piloto. Eu falei, vixe, vai acontecer alguma coisa nesse voo? Eu tô vendo eu dentro do avião e um anjo lá dentro, pra que o anjo ia vir? Vai acontecer alguma coisa nesse voo, já vou meio preparado, né? Mas não tive medo porque se o anjo tá lá, vai acontecer alguma coisa, mas ele vai estar lá. Qualquer coisa, se o avião cair, eu subo nas asas do anjo e vou com ele. Então eu pensei isso aí. Falei, não, o anjo foi mandado, tem um propósito. O anjo não vem à toa. E eu peguei, chegou o dia da viagem, aí eu tive que viajar 200 km de carro, né? Deixei o carro lá no aeroporto e fui. Quando eu entrei dentro do aeroporto, pastor, começou uma chuva violenta. Eu saí de casa, tava sol. Quando eu cheguei lá na cidade, já tava aquele tempo negro, parecia que tinha virado noite. Falei, ixi, começou a chover forte. O avião atrasou 3 horas para chegar.
Eu falei, meu Deus, vou perder a conexão. Tinha que fazer conexão de São Paulo para depois Brasília. Eu vou perder o voo. Ixi, vai virar uma bagunça. E era o tempo cronometrado. Tinha que chegar lá, muito corrido, né? Bate e volta. Tempo muito apertado. E eu preocupado em chegar lá. E chuva, 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 vento, vento. E o avião não chegava. 3 horas de atraso. E eu preocupado com o horário de chegar lá. Aí o avião chegou. Entramos no avião. Até então, tava preocupado com a chuva. E Deus mandando chuva, chuva, chuva e vento. Nós dentro do avião, o avião ligado. Ficamos 1 hora lá parado. Com o avião posicionado para ir. E ele não podia ir. Aí, de repente, o piloto fala assim: pessoal, a gente já tá atrasado, muito atrasado. Todos os voos estão atrasados hoje por causa da tempestade, do tempo. E eu vou levantar o voo mesmo assim. Eu preciso decolar, eu preciso ir. E tá tempo de chuva, tá vento contrário, mas eu vou levantar o voo mesmo assim. E eu de boa lá no avião. Os outros ficou de boa, os passageiros. Até então tava todo mundo de boa, né? Todo mundo conversando, feliz. Tinha um casal francês na minha frente lá, eles estavam conversando em português. Mas eu não sabia que eles eram francês nem nada, eles estavam conversando em português. Aí o motorista começou o avião. No que ele decolou, começou a erguer o voo, a gente sentia o vento jogando contra o avião, sabe? Quem já teve outros voos bons e calmos, sente a diferença de uma turbulência, né? Era o meu segundo voo. E lá o avião com dificuldade pra subir, subindo, subindo, subindo. Aí ele conseguiu lá, aí de repente ele dava umas quedas violentas para baixo, assim, como se ele perdesse a altitude de uma vez. Aí parece que ele tava numa montanha russa, subia aquele gelo na espinha, assim. E o povo gritando, aí o casal na minha frente começou a falar em francês, não sei o que eles estavam falando, a mulher tava desesperada lá. Gritando, ai meu Deus, não vai cair. E o avião tremendo com o vento, com as coisas. De repente, eu me lembrei da visão. E o povo, ai meu Deus, o avião vai... Porque ele dava umas quedas muito bruscas pra baixo, pastor. Eu não sei se isso é normal numa turbulência, mas ele tava aqui, a gente sentia que ele tava aqui, de repente dava umas quedas assim, aí depois ele voltava com muita dificuldade pra cima. E aí eu lembrei da visão. Onde eu tava sentado? Na última cadeira. Falei, cara, eu tô na última cadeira igual na visão. Aí quando eu olho pra cabine, eu vejo o anjo parado lá de frente com a porta da cabine do motorista, do piloto. Motorista não, é piloto. E aí o anjo olha pra mim, começa a dar risada. Começa a dar risada e acena com a cabeça. Eu falei, ah, anjo engraçadinho. E você não tava com medo? Eu não, comecei a rir lá no fundo. O casal francês gritando em francês, o povo desesperado com medo do avião cair, porque o avião não parava de tremer, ele ficava assim, ó, chacoalhando, dava umas quedas para baixo, com dificuldade subia. Falei, ah, não vai acontecer nada esse avião, não vai acontecer nada. Peguei e coloquei o Antônio Cirilo no celular, fiquei ouvindo as canções, e rindo e escutando louvor. Aí chegamos em São Paulo, tinha que descer em Guarulhos. Aí o piloto, pessoal, a gente chegou, mas a gente não pode descer. Não tem onde o avião parar. Tá tudo congestionado, tá uma bagunça o aeroporto, os voos estão todos atrasados, eu vou ter que ficar rodando aqui. E ele ficou dando volta. Vamos lá, 2 horas lá dando volta em volta do aeroporto. E nisso, só atrasando, né, meu lado? Só atrasando na hora de eu chegar lá. Aí o povo começou na neura lá dentro do avião. Meu Deus, vai acabar o combustível, o avião não tem combustível, vai acabar o combustível. E o povo com medo do avião cair. Falei assim, ah, esse povo tava desesperado. Se eles soubessem que tem um anjo aqui, pode acabar o combustível, porque ele carrega o avião nas costas. Aí o avião desceu, consegui chegar lá em São Paulo, mais tantas horas de atraso. Cheguei lá, praticamente o dia tava amanhecendo quando eu cheguei em Brasília. Aí já chegamos, já fomos pro evento, ministramos, foi muito forte, 3 dias assim, de poder mesmo, sobrenatural. Mas foi uma experiência que me marcou. Onde tava lá dando risada. Deixa eu dar uma animada nesse voo pro Jonathan. Eu acho que o único que tava rindo lá no voo era você. Era eu e o anjo. O povo ficou desesperado com medo do avião cair por causa da turbulência, do vento, da chuva. E foi assim, foi uma chuva bem forte mesmo, assim, sabe? Turbulência. Foi a minha única turbulência. Não sei se vai ter outra e como vai ser, mas... A minha primeira turbulência foi tranquila, porque eu sabia que o anjo tava lá, então eu não tive medo, não. Tem gente que tem medo de andar de avião.
Então, não tem medo, não. Eu nunca peguei turbulência assim nos voos, né? O pessoal fala que é meio assustador. Pro pessoal foi assustador, assim. A minha primeira experiência de turbulência foi tranquila por causa do anjo, né? Talvez Deus mandou o anjo pra me acalmar. Pra te calmar. E quando você ministra nas igrejas, você ministra com anjos também ou vai no profético? Como é quando você está ministrando? É palavra, profecia, é anjos? Como é? Eu entendo assim, pastor. Toda ministração, você falando anjo ou não, você direcionando anjo ou não, eles ministram junto com você. Quando você impõe a mão para curar um enfermo, mesmo que você fala só, seja curado, quem está ministrando com você é um anjo do Senhor. Para cada dom que você tem ativado, tem um anjo específico ali com você. Ou Deus envia um naquela hora para te ajudar naquela missão e ministrar a pessoa, sabe? Então, por mais que você não fale sobre anjo na ministração, que você não cite anjo, que você não fale anjo, faz isso, faz aquilo, quem está colaborando com você no seu chamado são os anjos. Indiretamente. Eles estão ali com você, te guardando, protegendo, lutando, protegendo sua retaguarda enquanto você ministra as pessoas, liberando palavras proféticas no teu ouvido espiritual. Os anjos, eles ajudam muito no ministério profético, porque eles trazem a revelação para você ali. Eles que sopram no teu espírito as revelações, os direcionamentos da parte do Senhor. Então tem muita gente que ouve anjo e acha que é o Espírito Santo que está falando. Mas porque ainda não aprendeu a ouvir e discernir a voz do Espírito Santo, da do anjo, ele fala que tudo é o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo está me falando. Mas a maioria das vezes é o anjo que está trazendo a revelação. Como saber quando é o Espírito e quando é o anjo? Intimidade. Intimidade com o Espírito Santo. Porque, ó, se eu pegar um telefone agora e eu conversar com você, e logo em seguida eu passar o telefone, vou dar o exemplo do Caio, e ele falar com você, você vai saber diferenciar a voz? A voz de vocês são diferentes, dá pra saber. Exatamente. A voz é diferente. A palavra de Deus diz assim, que há muitas vozes, mas todas elas têm sentido. Então nenhuma voz é igual a outra. Pode ser parecida, mas não é igual. Tem um timbre, tem um jeito de falar diferente, tem os jargões, né? Tem o sotaque diferente. Você pega um paulista e um do Rio de Janeiro, é totalmente diferente o jeito de falar, né? Um mineiro do gaúcho. Então tem os jeitos, né? Os trejeitos, o timbre, a frequência, o jeito que fala, o jeito que impõe a voz. Então você sabe reconhecer quando é uma pessoa e quando é outra pela intimidade. Você conhece. Quando você tem intimidade com a voz do Espírito Santo, você vai saber diferenciá-la de qualquer outra voz, por mais que seja parecida. Então, como você vai discernir? Discernimento só vem pela intimidade. O anjo pode até falar parecido, mas você sabe, peraí. O timbre, a frequência é diferente. Então, assim, é muito parecido às vezes. Mas você vai saber discernir por causa da tua intimidade com Deus. Porque se você sabe reconhecer a voz do Espírito Santo dentre todas as outras, qualquer outra voz que falar com você, já vai saber, ó, não é o Espírito Santo. Então aí você vai discernir. Quando você está ministrando, às vezes o Espírito Santo fala e às vezes o anjo fala com você, você sabe, ó, que o anjo está falando isso. Sim. Você sabe. Sei. Comigo eu sei. Eu sei discernir as vozes. Por exemplo, comigo acontece assim. Comigo eu tenho uma facilidade porque comigo flui assim, tá? Com cada um é diferente. É particular com Deus. Tem a ver com os mantos que carrega. Tem a ver com um monte de coisa. Quando o Espírito Santo fala comigo, ele fala diretamente no meu espírito. Eu ouço ele falando comigo como se eu estivesse conversando com o Senhor. Conversando com o Caio, conversando com qualquer outra pessoa. Os anjos se comunicam comigo de uma forma diferente. Eles me dão visões. Eles me dão imagens. Na maioria das vezes, eles me dão imagens. Eles me dão imagens mentais, me dão como se fossem vídeos na minha mente. A maioria das vezes, eles se comunicam comigo por visão e por sentimento. Né? Porque as pessoas falam, palavra de conhecimento, a pessoa está com dor no joelho, você sente uma fisgada no joelho. Né? O anjo que tocou você, ele é uma revelação dada por anjo.
Na palavra de A conhecimento. palavra é de um- conhecimento é a operação angelical toda. Na maioria das vezes. Qual dons você tem? Pastor, eu me movo bastante na palavra de conhecimento, né? Nos dons da revelação, dons de curar. Assim, é a base ali do meu ministério, né? O profético, junto com a cura, o discernimento de espírito, que é pelo qual você tem experiência com os anjos. Se você quer ter experiência com os anjos, ativa esse dom. Discernimento de espíritos. Que é por meio desse dom que flui as experiências. Você tem que ter esse dom ativado para interagir com os anjos, para ver. Porque as pessoas falam assim, eu quero visão aberta, eu quero visão aberta, eu quero visão aberta. Mas visão aberta é o dom de discernimento de espírito fluindo. Visão fechada é dom de discernimento do espírito fluindo. Então, se você quer interagir com os anjos, é esse dom que você precisa buscar. E esse dom, aí vem as intensidades, né? Do dom. Você tem que carregar o dom com unção. Aí você vai se enchendo da unção, o dom vai crescendo. Aí você começa com a visão fechada, depois você vai para a visão aberta. É todo um processo. Deus não vai abrir a visão da pessoa do nada, assim, Deus abriu minha visão do nada. É um processo que ela tem que passar, ela tem que crescer na unção, crescer o dom, para ela fluir naquela intensidade de visão aberta. No começo eu só tinha visão fechada, eu via os anjos por visão mental. Hoje não, hoje já consigo ver eles aqui do lado, né, com a visão aberta. Mas é um processo, você cresce no dom, você vai desenvolvendo, vai usando o dom, usando, praticando, e você vai crescendo, vai fortalecendo o dom, né? Vai exercitando os sentidos espirituais. Qual é a sua expectativa para 2026? Provavelmente esse vídeo aqui nós estamos gravando aqui perto do evento do dia 6 de dezembro, mas já vai ter passado. Um evento sobrenatural, já creio que vai ser. E talvez esse vídeo entre no 2026. Qual é a sua expectativa para 2026? Pastor, a minha expectativa está muito grande nesse ano de 2026. Porque eu sinto no meu espírito algo profético. Que esse ano de 2026 vai ser um ano que Deus vai acelerar muitas coisas no mundo do espírito. Tô sentindo muito forte a unção enquanto eu tô falando isso. O que Deus tem Amém. para fazer na nossa nação, ele tem pressa. Porque o que vai acontecer na nossa nação vai interferir em todas as outras. Então, algo muito grande. Vai haver um derramado do Espírito Santo muito grande. E o que começa já? Amanhã. Aleluia. E o que Deus vai fazer? Ele vai acelerar muitas pessoas. Você vai ver pessoas grandes caindo. E Deus levantando pequenos. Deus vai levantar uma geração com um coração que não se vende. Com um coração realmente, com a essência do Espírito Santo e com a essência do amor. Porque uma coisa é você se mover nos dons, mas não amar as pessoas. Você ministrar, mas não ter o amor. Eu sinto que Deus vai batizar a nação brasileira com amor. E esse amor vai gerar o fogo do avivamento genuíno. E Deus vai varrer todo o planeta Terra com esse fogo do avivamento. Aleluia. Por quê? Jesus olhava para os enfermos, a primeira coisa que manifestava nele, a compaixão. Ele via e sentia a dor. Deus vai levantar ministros que vão olhar para os enfermos, vão sentir a dor deles. E vão ministrar com compaixão, com amor, com graça. E quem faz isso não se vende. Quem se move pelo amor não se corrompe. Porque o coração dele é abençoador. Deus vai levantar ministros com um coração abençoador. Que eles vão confiar na provisão, não vão precisar se vender por ela. Então é algo muito forte que Deus vai fazer. Deus vai restaurar todas as coisas. Como ele disse para mim há alguns anos atrás, eu vou restaurar todas as coisas. Porque esse é o último avivamento. Pastor, eu creio que não vai haver outro. O que nós vamos viver é o último e Jesus vai voltar. Então é algo muito forte. O que nós vamos viver, pastor, é coisas que os apóstolos do Cordeiro não viveram. E olha que eles viveram coisas que não estão nem descritas na Bíblia.
E nós vamos viver isso, esse nível de manifestação, esse nível de intensidade. Eu creio que os hospitais vão se esvaziar de uma noite para o dia. Sabe? Um avivamento que vai varrer, vai começar pela nossa nação, eu creio nisso. E vai se espalhar para todas as outras. Aleluia.